Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos montados para apoio ao curso de redes. No vídeo atual, que se refere ao módulo 1, nós vamos tentar resumir as principais características das redes e como é que elas afetam a nossa vida diária. Bom, então a ideia é que vocês compreendam como é que as redes afetam o nosso dia a dia, o que é que são dispositivos de host, como é que eles se relacionam com a rede, quais são os termos que a gente mais utiliza, né, para descrever as redes, as topologias, ou seja, as organizações das redes, assim como funcionam redes locais e redes de longa distância. A gente vai falar um pouquinho também sobre BioD e alguns aspectos principais de segurança, certo? É uma aula meio introdutória. Então, assim, como é que as redes elas afetam o nosso dia a dia? A gente já sabe que comunicação hoje é quase tão importante para as diversas atividades humanas quanto a própria energia elétrica, não é? Apesar de a comunicação, ela em geral depende da energia elétrica, mas a questão é que o mundo hoje ele é um mundo conectado. Então, as atividades em todas as áreas humanas, desde finanças, atividades de ensino, atividades de pesquisa, de negócio, enfim, qualquer atividade humana, é impensável a gente não perceber o coração dessa atividade voltada à comunicação. E as redes elas são o suporte tecnológico que viabiliza essa comunicação na forma que a gente conhece hoje. Não é? Então, assim, isso permite que a gente comece a ter comunidades globais em que as pessoas interagem via vídeo, via voz, via texto, via diversas mídias, de forma instantânea, entre quaisquer partes do globo. Então, você tem uma pessoa no Japão conversando a baixíssimo custo e de forma muito acessível com uma pessoa em qualquer outro lugar do mundo, no Brasil, ou na Itália, enfim, não importa. Então, isso viabiliza uma rede humana. Isso cria uma infraestrutura que permite com que nós consigamos usar a comunicação para o acesso fácil à comunicação para evoluir diversas outras atividades humanas, não é? E, obviamente, as redes elas têm um papel fundamental em permitir essa comunicação. Então, assim, quais são os principais componentes de uma rede, certo? E quais termos a gente costuma utilizar para descrever esses componentes? Toda rede, ela é composta também, ela contém também elementos, nós da rede, que nós costumamos chamar de dispositivos finais, certo? Esses dispositivos finais, em geral, são computadores, celulares ou algum tipo de dispositivo que é utilizado por um usuário. Então, o usuário ele utiliza um dispositivo final para acessar os recursos daquela rede. Então, o usuário ele pode usar um celular, por exemplo, para se comunicar com outra pessoa em outro local através dessa rede. Esse celular ele seria um dispositivo final. A rede ela é composta também de um formato de cliente e servidor, uma arquitetura cliente-servidor. Essa arquitetura tem um papel atribuído a um desses dispositivos, certo? Um papel chamado cliente. E para outro tipo de dispositivo, a gente atribui um outro papel que a gente chama de servidor. O que é que isso quer dizer? O dispositivo que ele atua no papel de cliente, ele normalmente vai fazer requisições ou fazer solicitações de algum tipo de serviço para um outro dispositivo que a gente chama, ou ele é atribuído ao papel de servidor. Então percebam, nós temos aí três termos, certo? O termo cliente, o termo servidor e o termo host. Então o que seria um host Bom, então vamos falar um pouco sobre os componentes de rede. Em uma rede, nós temos computadores que são conectados a essa rede, ou computadores, celulares, enfim, equipamentos que são conectados a essa rede, que nós chamamos de dispositivos finais. Então, o que é um dispositivo final? É um dispositivo em que o usuário ele consegue interagir e realizar solicitações por serviços. Então, essencialmente, um usuário ele pode pegar um celular, um computador, abrir um navegador e solicitar um site, uma página web. De alguma forma, esse site volta para esse dispositivo cliente, ou esse dispositivo final do usuário, e o computador, o celular, apresenta essa página para o usuário. Existe um outro papel de dispositivo de rede que é importante nesse tipo de comunicação, que é o dispositivo que nós chamamos de servidor, que essencialmente é um outro computador
que vai ter o papel de responder esse tipo de solicitação. Então, uma rede, ela em geral, na arquitetura cliente-servidor, ela vai ter um dispositivo que realiza solicitações de algum tipo de serviço, por exemplo, um dispositivo que pede para o servidor enviar para ele algum e-mail, um dispositivo que pede alguma página web para um servidor, né? Um dispositivo que pede algum arquivo para um servidor de arquivos. Então a gente tem um dispositivo cliente que é manipulado, ou enfim, é utilizado pelo usuário final, que utiliza os serviços de rede para se comunicar com outro dispositivo de rede, também um computador, que atua no papel de servidor, ou seja, ele entrega aquele tipo de serviço solicitado para o cliente, através daquela arquitetura de rede. Então, essencialmente, esse é o formato de comunicação de redes mais utilizado. Uma arquitetura cliente e servidor, em que o cliente pede algum serviço através da rede e o servidor responde através da rede. Uma outra arquitetura de rede, também bastante comum, bastante utilizada, é a arquitetura de rede ponto a ponto, certo? Então, como é que ela funciona? Basicamente, com dois computadores, eles podem alternar os papéis de cliente e servidor. Então, assim, uma hora, um dos computadores está atuando como cliente e o outro como servidor, e em outro momento da comunicação eles trocam de papel. Então, vamos comparar esses dois modelos, certo? Na arquitetura cliente-servidor, em geral, ela é mais escalável e ela permite um funcionamento melhor para serviços como os serviços mais robustos que a gente utiliza na internet. Então, se nós temos um Google, por exemplo, que fornece serviço de busca, ele vai funcionar nesse formato de arquitetura cliente-servidor, em que você tem um servidor, um computador, um conjunto de computadores lá do Google, estão lá em alguma sala especial do Google, um data center do Google, e que ele detém o serviço de buscas, certo? E nós temos os clientes, que são os usuários finais, que estão utilizando celulares, notebooks, enfim, diversos dispositivos que precisam fazer uma busca na web, não é? Então, o usuário, que é o cliente, utilizando o cliente, ele vai lá, realiza uma consulta web para o servidor que responde essa consulta. Na arquitetura ponto a ponto, nós não temos um papel fixo do cliente-servidor. Então, assim, qualquer dos dispositivos podem ser clientes ou servidores, dependendo do momento, e isso torna as coisas muito mais fáceis para uma estrutura muito simples. Então, assim, se a gente tem dois computadores pessoais em uma empresa, enfim, só dois computadores que a gente precisa que eles se comuniquem, fica muito mais simples utilizar uma arquitetura ponto a ponto, em que você liga um computador no outro, sem nenhum dispositivo intermediário, e cada vez que um deles precisar de algum serviço do outro, ele atua como cliente e o outro vai estar atuando como servidor, não é? Então, assim, para uma estrutura muito, muito simples, de dois computadores, a arquitetura ponto a ponto ela é mais fácil. Ah, duas pessoas querem jogam um jogo em rede, por exemplo. Então, aqui, ó, dois usuários, cada um em um notebook, eles podem criar uma rede ponto a ponto e ambos se comunicam instantaneamente, sem necessidade de nenhum dispositivo. Só que essa estrutura ela não consegue escalar, ou seja, ela é uma estrutura que ela não consegue crescer de forma sustentável para um serviço como a gente mostrou aí no slide anterior do Google, em que você tem milhares de usuários realizando consultas. Então, mesmo para algumas dezenas de usuários, você já começa a ter muitas desvantagens em utilizar uma rede ponto a ponto, certo? Então a gente começa, a partir de dois computadores, enfim, você começa a precisar de uma estrutura mais centralizada. Algum dispositivo aqui que permita a comunicação dos diversos outros dispositivos, não é? E que permita esse formato mais clássico, digamos assim, de arquitetura cliente-servidor. Então vamos lá. O que são dispositivos finais, como a gente falou anteriormente? Essencialmente é onde a mensagem se origina e ela é recebida ao final, certo? Então é o computador que está no escritório, o computador que está na casa, né, de alguém, o celular, em que ele utiliza algum dispositivo intermediário, certo? Vários dispositivos intermediários ao longo do caminho para se comunicar. Então, nessa imagem, vocês percebem que nós temos três quadradinhos aqui bem definidos, em que tem duas estruturas de rede local. Um é esse primeiro quadrado, LAN 1. Outro é esse outro quadrado, LAN, os amarelos, né? Essas estruturas são estruturas de rede local. Elas são compostas de dispositivos finais
como esse computador, esse outro computador de escritório, o telefone aqui que funciona através da rede, todos eles são dispositivos finais, certo? E eles utilizam dispositivos intermediários, como esse quadradinho aqui, ou esse outro redondinho, certo? Esses dispositivos intermediários, eles têm o papel de transportar as mensagens entre os dispositivos finais e permitirem essa comunicação. Percebam que há mais de um caminho possível que interliga os dispositivos intermediários, não é? Por que isso acontece? Porque quando o usuário aqui, ó, Joana, ela quer mandar uma mensagem para o usuário Pedro, ela vai utilizar o dispositivo final dela. Esse dispositivo final vai mandar através da rede cabeada ou da rede sem fio para algum dispositivo intermediário. Esse dispositivo intermediário manda para outro intermediário e que ele vai ter vários caminhos caso um dos caminhos esteja indisponível, né? Esses dispositivos intermediários vão transportando a mensagem até que de fato chega no outro dispositivo final. Então, a ideia dos dispositivos intermediários é permitir a comunicação dos usuários através dos dispositivos finais, né? Então, qual é o papel do dispositivo intermediário? Muitas vezes ele vai ser capaz de regenerar ou retransmitir um sinal que ele já está fraco. Então, a cada passo dessa comunicação, aquele sinal elétrico ele é recriado de novo em alta potência. Por quê? Porque se fosse o mesmo sinal elétrico sem ser regenerado num caminho muito longo, ele não chegaria ao final ou chegaria muito fraco e deturpado. Então, cada dispositivo intermediário ele vai regenerando esse sinal, ele vai verificando as informações sobre caminhos e mantendo elas consistentes, não é? Vai notificando outros dispositivos intermediários se tem falhas na rede ou nesse caminho. Então, os dispositivos intermediários, em linhas gerais, eles permitem e viabilizam a comunicação entre os dispositivos finais. Exemplos de dispositivos intermediários: roteadores, não é? Roteadores sem fio, que é aquele dispositivo que a gente tem em casa, que é a caixinha da internet, não aquele dispositivo que a gente acessa via rede sem fio, que a gente, enfim, que viabiliza a nossa internet em casa, que quando trava, muitas vezes, caso trave, é o que a gente desliga e liga de novo. Existem também os switches, certo? Que permitem a comunicação na rede local, dentre outros dispositivos intermediários que a gente vai conhecer ao longo do curso. Então, essa comunicação ela acontece através da rede, né? Através de meios físicos, meios que permitem que a mensagem ela seja trocada. Então, alguns tipos de meios são os fios metálicos, né? Os fios de cobre. Esses aqui são muito conhecidos. Por exemplo, nesse roteador sem fio de casa, vocês provavelmente já viram um desses cabinhos azul, amarelo, a cor não importa. Mas é um cabinho, ó, de cobre, em que ele tem vários cabinhos de cobre dentro, certo? Outro tipo de meio comum para a transmissão, outro meio físico comum, é a fibra ótica, que ela utiliza a luz para a transmissão dos dados. E um outro também bastante comum são as redes sem fio, que utilizam radiofrequência, né? Ondas eletromagnéticas para transmissão desses dados. Então nós temos três tipos basicamente. O tipo que usa pulsos elétricos através de fios de cobre, o tipo que usa pulsos de luz através de fibra ótica, e o tipo que usa radiofrequência, ondas eletromagnéticas, não é? Através da transmissão sem fio. Agora vamos falar um pouco sobre as representações das topologias de rede. E quando a gente fala de topologia de rede, a gente está falando da organização da rede, certo? Como a rede ela é representada, ela pode ser representada. Então, nos diagramas de rede, nós temos esses tipos de dispositivos aqui. No nosso curso, nós utilizaremos essas imagens, mas as imagens são sempre muito semelhantes. Então, assim, exemplos de dispositivos finais. Computador, do tipo de mesa, ou desktop, como é popularmente conhecido. Ou notebook, ou impressora, tablets, celulares, telefones que funcionam via rede, né? Dispositivos de videoconferência. Todo tipo de dispositivo que ele interage diretamente com o usuário ele é um dispositivo final. Existem também os dispositivos intermediários, como a gente tratou anteriormente, que são roteadores, switches. São dispositivos que estão entre o usuário final
e o outro usuário final da comunicação, eles permitem essa comunicação, eles viabilizam essa comunicação. E nós temos os tipos de mídia, que na hora que a gente vai montar uma topologia de rede, ou seja, na hora que a gente vai representar a rede, a gente vai precisar também representar que tipo de mídia está sendo usado. Uma vez que é diferente, nós mostrarmos um roteador que está utilizando mídia sem fio, rede wireless, para uma conexão que está utilizando um cabo de cobre, por exemplo. Então a gente vai representar de forma diferente. Não é? Então aqui nós temos os dois tipos de representação da rede que são mais usuais. Ou seja, nós temos duas topologias, dois diagramas, duas formas de mostrar essa rede. Certo? A primeira topologia, e uma observação importante, percebam que os equipamentos dessas duas imagens são os mesmos, certo? Isso aqui é exatamente a mesma estrutura. Ela está sendo representada de duas formas diferentes. A primeira, ela é uma representação física, ou seja, ela representa como aquele ambiente ele está fisicamente posicionado, como aqueles equipamentos eles estão fisicamente posicionados. Por exemplo, o notebook aqui, chamado classe 1, ele está na sala 21, 25, certo? Já o notebook classe 2, ele está na sala 21, 26. A sala aqui é a sala mesmo. Se você for lá no prédio, a sala que tem número 21, 25, esse notebook está lá dentro. Tem um cabo vindo da sala 21, 25 até a sala 21, 24, no rack 1. Olha só. Então, onde está o switch 3? Então percebam que esse diagrama aqui, ele está desenhado como se a gente fosse lá no ambiente, certo? Em que esses equipamentos eles estão colocados, e a gente anotasse fisicamente cada local que eles estão. Inclusive representando andares do prédio, representando prédios diferentes, né? Representando escritórios diferentes, salas diferentes. Então aqui por esse diagrama físico, claramente eu vejo que tem um escritório de TI, em que esse computador e essa impressora estão colocados. Eles estão conectados por cabos em uma outra sala física, um outro ambiente, que é a sala de servidores. Não é? Então, o que é que isso quer dizer? Que a partir desse diagrama, eu consigo dizer onde fisicamente cada equipamento está colocado, ele está localizado. Quais equipamentos estão na mesma sala, quais cabos estão passando de uma sala para outra, para permitir a comunicação. Aqui a gente vê que na sala de servidores tem um roteador que ele conecta equipamentos na sala RM e na sala do escritório de TI, através de cabos de cobre, que é aquele cabinho preto. Agora existe outra forma da gente representar essa topologia, que é o que a gente chama de diagrama lógico, ou seja, topologia lógica. Lembra que essa aqui é a física, não é? A lógica é quando a gente representa a partir do esquema de endereçamento. Cada dispositivo de rede ele vai ter um endereço único de rede, que permite com que ele se comunique. A gente vai aprofundar isso, mas é mais ou menos como o nosso CPF. É um número que é só nosso e que permite com que a gente identifique a nós mesmos e a outras pessoas. Ou uma outra analogia seria o nosso CEP, né, da nossa casa. Até uma analogia melhor, porque no nosso CEP da nossa casa, cada casa vai ter um CEP, e a gente consegue que uma casa mande uma cartinha para outra casa. E que essa carta ela não chegue na casa errada, porque a carta ela foi enviada para aquele endereço, naquele CEP. Então, a topologia lógica ela representa a rede. A mesma rede que estava lá representada na topologia, são os mesmos equipamentos, só que a gente vai ver do ponto de vista de organização desses números, certo? Então, assim, existe digamos assim, um grupo de números que são contínuos, que é 192.168.10.0. A gente chama da rede 192.168.10.0. Então, essa bolinha, ela está agrupando os dispositivos que estão em números que estão contidos nessa rede. Ou seja, dispositivos que estão em números, que tem números que representam esses dispositivos próximos dentro desse intervalo, certo? Essa rede aqui é um intervalo, por exemplo, do número 10 ao número 50. Essa bolinha está mostrando os dispositivos que têm endereços únicos de comunicação dentro desse intervalo. Então aqui o web server ele tem um endereço IP dentro desse intervalo, o e-mail server um outro endereço IP dentro desse intervalo, file server, mesma coisa. Já aqui é uma outra rede, então outra bolinha,
na minha topologia lógica, representa uma outra rede. Aqui, ó, é a rede 192.168.11.0. Essa aqui é a rede 192.168.10.0, 192.168.100.0, 192.168.101.0, 102.0. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 redes diferentes representadas, não é? Então percebem a diferença entre nós representarmos uma rede do ponto de vista físico, ou seja, em que sala cada equipamento está colocado, para representar uma rede do ponto de vista lógico, ou seja, quais grupos de endereço, como eu posso agrupar esses equipamentos a partir do endereço que eles têm. Então, quais são os tipos mais comuns de redes? Nós temos as redes domésticas, né? São as redes que tem em casa, por exemplo. Na nossa casa, que tem acesso à internet, ela tem uma rede doméstica. A gente tem as redes de escritórios pequenos, certo? Por exemplo, que são muito semelhantes às redes de casa. Então, assim, é um escritório comercial que tem 1, 2, 4, enfim, poucos dispositivos. É uma rede de pequeno escritório. A gente já tem as redes médias a grandes, que elas têm muitos locais com centenas ou milhares de computadores interconectados. Então aqui já seria uma grande empresa, não é? Universidades. Isso aqui já seriam redes médias ou grandes. E nós temos as redes mundiais, né? Que conectam centenas de milhões de computadores. Um exemplo mais conhecido de rede mundial é a internet. Então essa sigla aqui, para vocês conhecerem, é de pequenos escritórios em inglês. Então quando a gente fala de SOHO, a gente está falando de pequenos escritórios. Mas os tipos são basicamente esses, certo? Os tamanhos de rede que a gente costuma representar. E a gente também costuma agrupar as redes. Em dois tipos. As redes locais, que são essas representadas no quadrado mais claro. Ou seja, redes, digamos assim, de um alcance mais limitado. Então, dentro do pequeno escritório, é uma rede local, é uma LAN. Dentro do escritório comercial maior, tem uma LAN. Se ele for muito grande, pode ter mais de uma LAN. Né? Dentro do escritório remoto, há uma outra LAN, uma outra rede local. Dentro de casa, é uma outra rede local. Cada rede, no escopo de um andar, ou enfim, de um pequeno prédio, de uma casa, é uma rede local, que ela tem alta velocidade. Né? E nós temos também essa outra rede, que é a rede WAN, que é uma rede de longa distância. Elas normalmente são compostas de apenas dispositivos intermediários, né? Então a gente tem o quê? Um roteador, que ele se comunica aí através de fibra ótica, por exemplo, ou de um cabo serial, ou de algum tipo de cabo, de algum tipo de conexão de longa distância, com outro roteador, que se comunica com outro roteador. Então isso aqui seria exemplo do provedor de serviços de internet, o provedor que a gente paga a internet. Ele tem conexões de longa distância que permitem que a nossa rede local atravesse uma distância longa, enfim, atravesse a internet, por exemplo, para chegar em outra rede local. Então aqui a gente já comentou sobre isso. E a internet, não é? A internet ela é uma coleção de LANs e WANs. Então a internet, a gente chama de rede mundial de computadores, ela é um conjunto de redes menores. Ela é composta pelas várias redes de casa, de escritório, de empresas, de provedores de serviço. Tudo isso é o que compõe a internet. E como é que funciona a conexão? Como é que a gente de fato acessa a internet? Não é? Existem várias formas de a gente acessar a internet. Então, em casa nós podemos ter um serviço de banda larga, por exemplo, com uma linha telefônica, uma linha de formato telefone, né, que a gente acessa via DSL. Nós podemos ter acesso à internet através de cabo, de banda larga via cabo, que utiliza cabo coaxial, ou utiliza algum provedor de serviço que entrega a internet via fibra ótica, e por aí vai. Então, essencialmente, nós, de alguma forma, utilizamos o serviço de algum provedor de serviços de internet, que ele leva nossas mensagens para a internet e traz as mensagens da internet para nossa casa, para o nosso escritório. Né? Aqui tem representadas as principais formas de a gente acessar a internet. Pode ser por conexão via cabo, que é a internet de alta velocidade e utiliza, como eu expliquei, cabo coaxial. Tem o tipo de conexão via DSL. Um outro que eu não falei, muito comum, é via celular. Então a gente tem um aparelho celular
que ele utiliza torres de telefonia celular para permitir esse trânsito de mensagens para acessar a internet. E outros dois tipos são a internet via satélite, ou seja, nossa casa ou pequeno escritório utiliza uma antena que se comunica com satélites para poder chegar em outro local. E um outro tipo é a conexão de escada. Isso está bem menos comum hoje no Brasil, mas basicamente utilizava a linha telefônica, mas para uma internet, digamos assim, era uma internet de baixa largura de banda, certo? Então, assim, há conexões também do tipo linha dedicada. Então, uma empresa ela pode ter uma conexão física, certo? Ou uma conexão lógica, mas assim, uma linha de conexão através desse caminho da internet que liga um escritório a outro escritório, ou enfim, que liga duas localidades, que é só dela, é dedicada. Enquanto ela não está usando, ninguém mais usa, certo? Então, assim, isso tem um alto custo, mas tem suas vantagens dependendo do tipo da organização. Um outro tipo é a internet WAN. É quando a gente utiliza as mesmas tecnologias que a gente usa na LAN para WAN. A tecnologia que a gente vai se aprofundar mais para frente no curso é a Ethernet. E aí, bem, existem também as via DSL e via satélite, né? As formas de conexão via DSL e satélite. DSL eu já expliquei que essencialmente é um formato de conexão cabeado, que a gente acessa o serviço de longa distância via um cabo semelhante ao cabo de telefonia analógica, né? O cabo que a gente utilizava para telefonia antes. Só que ela é parecida, certo? Com a conexão de AWAP, né? Aquela de escada que a gente falou anteriormente. Só que essa aqui é de banda larga, de alta largura de banda. E tem a conexão de satélite, que em geral ela é uma conexão mais cara, né? Que tem uma latência maior, mas tudo isso pode variar. Ou seja, ela tem normalmente um desempenho menor. Um outro conceito importante que a gente vai falar aqui é o de redes convergentes, certo? Bom, o outro conceito que a gente vai falar aqui é o de redes convergentes. O que é que isso quer dizer? Enquanto anteriormente nós utilizávamos uma rede, uma infraestrutura física de rede, de mídias, ou seja, de cabos, de conexões separada para a rede de dados, que é a que a gente usa hoje, não é? A gente tem uma outra infraestrutura totalmente diferente para a rede de telefonia. Então, assim, para o meu telefone eu tinha um cabeamento, para o meu computador eu tinha outro cabeamento, e esse cabeamento ia pela minha casa ou pela minha empresa, e era todos os cabeamentos, o cabeamento e os equipamentos eram diferentes um do outro, né? Então você tinha uma rede completamente separada para dados, uma completamente separada para telefonia e uma completamente separada para TV. Só que o que é que vem acontecendo ao longo dos anos? O que a gente chama de redes convergentes. A partir de vários protocolos que a gente vai estudar posteriormente, a gente está utilizando a mesma infraestrutura. Então eu tenho só os mesmos equipamentos que interligam ao longo do caminho para permitir que minha mensagem chegue no destino e volte. Né? Eu tenho uma só infraestrutura que fornece os três serviços. É uma rede convergente. Os serviços convergiram para a mesma infraestrutura de rede, certo? Então agora nós temos um computador, um telefone, uma TV. Todas usam o mesmo tipo de mídia, ou enfim, mídias diferentes, mas usam a mesma infraestrutura de rede para dados, para voz, para vídeo. E tudo isso, digamos assim, empacotados em mensagens, mas utilizando a mesma infraestrutura de rede, os mesmos padrões. E aí, ó, essa infraestrutura ela cuida de separar o que é voz e mandar para o telefone, o que é dados, mandar para o computador, o que é vídeo e mandar para a TV, enfim, videoconferência. Agora vamos falar um pouquinho sobre redes confiáveis, né? O que são redes confiáveis?
são redes que elas atendem esses 4 aspectos, certo? Para a gente caracterizar uma rede como confiável, ela é uma rede que consegue crescer, ou seja, uma rede que tem escalabilidade. Ela é uma rede que tem certa tolerância à falha, ou seja, quando algum componente falha, nem por isso a rede inteira falha. Uma rede confiável, ela também consegue fornecer qualidade de serviços. O que é que isso quer dizer? Ela entrega um serviço que é de qualidade. Se você está se comunicando via vídeo, o vídeo ele não está travando, ele não está quebrado, ou seja, chega um pedacinho do vídeo sem o áudio, depois chega um outro pedaço só do áudio cobrindo o outro, né? Ela é uma rede que ela consegue garantir uma qualidade mínima para aquele serviço que ela está fornecendo. E uma rede que é confiável, ela também tem segurança, né, nos seus diversos aspectos. Então, é uma rede que ela consegue se manter segura, entregar todos esses serviços de forma segura. E aí, assim, detalhando um pouco, o que é tolerância ao erro? Perceba que uma rede tolerante ao erro, ela funciona. Essa representação é ótima, porque ela está mostrando aqui, ó, que esse dispositivo ele está tentando aqui se comunicar com a internet, que é essa linhazinha mais escura verde. Então, ó, uma vez que esse dispositivo ele tem mais de um caminho para acesso à internet, caso esse roteador falhe, a rede, o acesso à internet vai continuar acontecendo. Então, essa rede está sendo tolerante à falha, tolerante ao erro. Ela consegue se manter funcionando ainda que o dispositivo falhe. Isso é alcançado através da redundância, ou seja, a gente tem mais dispositivos do que o mínimo necessário, porque quando algum falha, o outro atende. O outro conceito que a gente tratou para uma rede confiável é o conceito de escalabilidade, ou seja, você montou uma infraestrutura de rede e você consegue crescer essa infraestrutura de rede facilmente. Você consegue fazer com que essa rede escale, essa rede cresça. Então ela é uma rede confiável. O conceito de qualidade de serviço, que eu expressei ali no exemplo do vídeo, aqui na imagem está sendo mostrado a partir da voz, né, do telefone. Então você tem um telefone que ele tem caminhos redundantes, etc. Mas esse caminho, ele garante que os pacotes de voz eles vão ser priorizados, os pacotes de voz eles vão chegar no tempo adequado para manter a qualidade de voz. Então essa rede que tem qualidade de serviço, ela está me garantindo que a minha mensagem de voz não vai chegar picotada, ela não vai chegar faltando alguma coisa, ela não vai falhar, do tipo, na hora que eu vou tentar fazer a ligação não funciona. Não é? É uma rede que tem qualidade do serviço que ela está fornecendo, ela garante essa qualidade. Um outro aspecto que garante a rede confiável é de segurança, ou seja, essa rede ela limita o acesso não autorizado, ela evita que alguém manipule os caminhos para pegar seus dados, né? Ou para adulterar seus dados. Ela é uma rede que ela cumpre diversos aspectos de segurança. A gente resume esses aspectos de segurança em três pontos principais, que é a confidencialidade, ou seja, eu garantir que só vai ler aquela mensagem, ou só vai ouvir aquele áudio quem precisa, quem deve ouvir, quem tem acesso a ouvir. Então, meu áudio é confidencial, minha mensagem é confidencial. Um outro aspecto de segurança, que faz parte do que a gente chama de pilares da segurança, é a integridade, ou seja, a mensagem que eu mandei aqui para o destinatário, ela não vai ser adulterada no caminho. Ela não vai chegar uma mensagem diferente do que a que eu mandei. Ela chegou de forma íntegra. E outro aspecto de segurança importante para uma rede confiável é a disponibilidade, que é a garantia de que o usuário ele vai ter acesso àquele serviço quando ele precisa. Então, assim, vocês podem imaginar um telefone que ele funciona de forma esporádica. Então, assim, quando você tem uma emergência que você vai ligar, não está funcionando. Quando você vai usar a internet, ela não está funcionando. Então, assim, a gente só diz que o equipamento ou serviço ele tem segurança quando ele atende esses três critérios. Então, a rede confiável, que é uma rede que tem segurança, ela tem confidencialidade, integridade e disponibilidade, certo? E agora, falando um pouquinho sobre as tendências de redes para o futuro, a gente tem um termo interessante aqui para trazer, que é o BioD. BioD é uma sigla em inglês utilizada para representar o conceito de Bring Your Own Device, ou seja, traga seu dispositivo. Cada vez mais as empresas, as universidades, as escolas, elas têm que se preparar para manter uma rede com todas aquelas características que a gente citou,
mas em que cada vez mais os dispositivos não são gerenciados pela própria organização. Então, a gente tem que manter essa rede confiável, ela segura, íntegra, mas quando muitos, cada vez mais dispositivos são do usuário. Então, o administrador de rede ele não tem gerência sobre a segurança desse dispositivo, se ele está infectado, não é? Sobre a compatibilidade com a rede, do ponto de vista de desempenho, enfim. Então, isso aqui é uma tendência que só aumenta, né? E que é importante a gente conhecer, porque quando se fala de redes, a gente vai procurar cada vez mais atender aqueles requisitos que a gente citou anteriormente, nesse contexto em que cada vez menos o administrador de rede tem, digamos assim, acesso e domínio sobre os dispositivos, já que são dispositivos de terceiros, né? Outra tendência importante é a tendência da colaboração online. Ou seja, cada vez mais a gente precisa de alta velocidade de conexão, conexão sempre contínua, para que a gente possa colaborar. Então, mais pessoas estão atuando na mesma coisa simultaneamente. Enquanto antigamente a gente pensava em alguém começar a escrever um texto, criar um arquivo no Word, mandar para outra pessoa que ia continuar esse texto, isso de forma muito lenta. Hoje a gente pensa em dezenas de pessoas manipulando o mesmo arquivo simultaneamente, né? A gente pensa em, enfim, diversas formas de colaboração. Outra tendência atual de redes é a comunicação por vídeo. Cada vez mais a gente está vendo que a forma de se expressar nos computadores está diminuindo de ser através do teclado. No próprio celular vai diminuindo de ser através do teclado para ser de formas mais próximas ao que é familiar para o ser humano. Ou seja, via voz, via toque, via vídeo. Então a tendência é que cada vez mais a gente tenha vídeos de mais qualidade, com desempenho maior, e seja mais voltado para o vídeo, né? A comunicação ela seja mais voltada para o vídeo e áudio e menos para o texto em si. E outra tendência extremamente importante é a da computação em nuvem, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente. Então, o que permite com que cada vez mais recursos eles sejam elásticos, recursos computacionais, né? Eles sejam elásticos e a gente consiga que dispositivos muito simples acessem recursos muito complexos, porque esses recursos computacionais eles estão no que a gente chama de nuvem, que são computadores de alguma organização. Exemplo, Google, né? A gente não tem todo o banco de dados do Google e vários processadores e muitos recursos em cada celular do mundo. A gente tem celulares simples, sempre que eles precisam de alguma coisa, eles vão lá e consultam o Google, que faz toda essa computação complexa, né? Então, computação em nuvem é uma tendência extremamente importante aí. E bem, a gente já falou sobre BioD, sobre colaboração, comunicação por vídeo e computação em nuvem. Uma outra tendência tecnológica são as casas inteligentes, né? Então a gente vai tendo, tanto em casas, escritórios e campos e empresas, né? Cada vez mais a gente tem inteligência embarcada nas coisas. E a gente vai falar um pouquinho também no curso aí sobre IoT, que é a internet das coisas. Como é que isso se relaciona com nuvem, como é que se relaciona com casas inteligentes, com escritórios inteligentes, né? Dentro desse contexto de casas inteligentes ou de tendências mais atuais de redes, nós temos o conceito de Powerline, que é uma rede que no lugar da gente ter um cabeamento de rede próprio, ou a rede Wi-Fi, que a gente está mais familiarizado, a gente pode comprar dispositivos que, uma vez que a gente conecta eles na tomada elétrica da casa, ó, você tem dois dispositivos aqui conectados na tomada elétrica, eles vão usar a tomada elétrica como infraestrutura de rede. Então, aqui é uma tendência muito importante porque você não precisa mais ter um outro cabeamento na casa para a rede de dados. E como a gente falou de redes convergentes, ou seja, rede de telefonia, de vídeo, de dados, tudo que utilizava agora uma segunda rede na casa, além da rede elétrica, nesse tipo de dispositivo pode usar a própria rede elétrica. Então não vai ter nem Wi-Fi, nem cabo, nem nada. Usa só os cabos de energia que já tem na casa. Isso aí é bem interessante, principalmente para locais em que a infraestrutura nova de rede é complicado de se colocar, né? É uma tendência bem interessante. E isso já existe, já está no mercado, é atual, funciona. A rede sem fio, banda larga sem fio, tendência que todos já estão familiares, né, familiarizados. E acho que com isso a gente fecha a parte de tendências de rede, certo? Tem outro aspecto para a gente conversar que é o de segurança de redes. Então, assim, quando a gente fala de segurança de rede, a gente tem que começar a perceber que como a gente depende cada vez mais de serviços de redes, a gente depende mais do dispositivo, enfim, com informações pessoais nossas, com informações de trabalho,
cada vez mais isso está nos computadores e nos celulares, a gente precisa começar a pensar ainda mais na segurança, porque as ameaças elas estão maiores, né? Já que o interesse e o risco para os nossos dados pessoais e profissionais, eles também crescem. E aí a gente tem diversas ameaças à segurança, de espiões, de programas maliciosos que tentam nos tirar dinheiro imediatamente, tentam destruir o computador, se replicar, coletar dados pessoais como senhas, cartão de crédito, não é? Então, assim, roubar a identidade. Então, a gente tem diversos tipos de ameaça à segurança que estão cada vez mais relevantes, já que a gente cada vez mais depende desses dispositivos de redes, né? Dispositivos de tecnologia. E a gente vai discutir isso mais profundamente, certo? Então, aí a gente tem diversas soluções de segurança, como software antivírus, programas de firewall, né? Que tentam evitar esse acesso malicioso. E esses dispositivos, eles são muito importantes, esses mecanismos, e a gente precisa conhecer como eles funcionam, já que isso afeta diretamente a nossa segurança. Não é? Então, pessoal, é isso. Aqui tem um resumo do que a gente discutiu hoje, tentando deixar o vídeo o mais curto possível, né? E a gente vai detalhar essas discussões melhor na aula síncrona, tá certo? Espero que esteja tudo tranquilo. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários ou entrar em contato, tá certo?